Sejam bem-vindos, senhoras e senhores do terceiro ano do ensino médio da Rede Pública de Ensino do Estado do Paraná. É uma honra recebê-los aqui nesta aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Antônio e fui incumbido da missão de substituir o seu professor da sua escola e espero fazê-lo com honra e respeito. Então, quais são os objetivos da aula de hoje? Vamos juntos aqui. Revisar as características de textos de opinião, interpretar uma proposta de produção textual e produzir um texto de opinião com base em estratégias. Vejam, a produção de texto envolve várias etapas, é um processo complexo e a gente vai tentar refinar esse processo com vocês ao longo da aula de hoje. Então, seguindo, leia o texto a seguir atentamente. Este é o texto base para a produção de texto. Então, vamos juntos. Em 1995, o colecionador argentino Eduardo Constantini adquiriu na Christie's de Nova York a tela Bapuru de Tarsila do Amaral, finalizada em 1928. A transação foi emblemática por tratar-se de o maior valor já atingido por uma pintura brasileira no mercado internacional, 1,3 milhões de dólares, bem como por ter toda a comoção que sua venda causou no país. O fato de hoje estar exposta no importante Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires, ombreada a nomes consagrados como os de Frida Kahlo, Wilfredo Lan, Chu Solar e Antônio Berni, não foi suficiente para que o episódio deixasse de ser compreendido como uma perda para a cultura nacional. Observem que esse é o texto base, é a partir dele que nós vamos desenvolver o nosso texto de opinião. Com base no texto, discuta em um texto de 15 a 20 linhas a perda da cultura nacional e a relação com o modernismo, explicitando sua opinião sobre o tema. O que é preciso para escrever um texto? Como eu disse, a produção de texto é um processo complexo. Então vamos lá. Um ambiente adequado, ideias, leitura, planejamento, execução. O repertório é muito importante. Daí a necessidade de sempre se ler. A leitura nos garante repertório. Um ambiente onde você possa se concentrar na escrita é fundamental para o seu texto. Um espaço adequado de silêncio onde você possa se concentrar é necessário. A organização das ideias por meio de um rascunho, esta palavra é chave, ou até mesmo de uma escrita em tópicos, faz parte do planejamento do texto, tá? Depois de escrito, o texto deve ser reescrito, obedecendo aos seus critérios de planejamento. A reescrita é o acabamento do texto, tá? É o final do processo. Tema não é título, minha gente. Tema não é título, tá? O título geralmente a gente coloca por último. O tema nós temos aqui, né? A valorização e a perda de um legado cultural para a arte moderna brasileira. O tema de um texto não é necessariamente o título. A partir do título eu posso ter pistas sobre o tema. Comece o texto dizendo diretamente sobre o tema. Vá direto ao ponto, é o que a gente chama de tópico frasal, inaugurando o primeiro parágrafo. Seja objetivo. Desenvolva o tema usando argumentos. E finalize o texto voltando à opinião defendida desde o início. Essa é a regra geral, tá? É digamos assim, o roteiro para a produção de um texto. A proposta. A produção textual é regida por uma proposta. Deve-se interpretar o que é solicitado na proposta, obedecendo rigorosamente ao que foi pedido. Não fuja do assunto. Atenção a todos os detalhes da proposta, grife os elementos mais importantes, anote, jamais atenha-se a outros temas que não são os solicitados, tá? Isso é muito importante. Volto a repetir, não fuja do assunto. Com base no texto, discuta em um texto de 15 a 20 linhas a perda da cultura nacional e a relação com o modernismo, explicitando sua opinião sobre o tema. É essa a proposta.
Seu texto deverá se basear no texto dado, obedecendo ao limite de linhas. O tema é a perda da cultura nacional e o modernismo. E deixar bem clara a sua opinião. A ideia é que você defenda, construa, com base em argumentos, a sua opinião. Uma chuva de ideias. A partir de elementos lidos no texto base, do que você já sabe sobre o modernismo e a cultura, faça um brainstorm em forma de tópicos com 5 a 10 itens que poderiam constar no seu texto. Qual é a ideia? É que você faça uma lista com tópicos esboçando mais ou menos o que você pretende desenvolver ao longo do seu texto. A gente vai dar um tempinho para você fazer isso e já voltamos.
Pessoal, uma correção, um lapso de leitura que eu cometi aqui. Observem, eu li tópicos com 5 a 6 itens. Na verdade, eu li de 10 itens, né? Eram 6. Se você fez mais, ótimo, tá? Mas a proposta era de 5 a 6. Então, quais são as possibilidades de resposta? Algumas respostas em forma de questões que podem surgir durante o brainstorm, né? Esse exercício de topicalizar ideias, assim que a gente chama, brainstorm. Vamos lá. O que é cultura nacional? Essa é uma pergunta interessante para você se orientar na produção desses tópicos, né? Qual é a importância do modernismo para a cultura nacional? Ele é muito importante. E por quê? O tópico 3 é: a cultura nacional está se perdendo ou se modificando? Essa é uma questão interessante. A cultura, assim como as línguas, mudam no tempo e no espaço, né? Será mesmo que estamos perdendo a cultura ou ela está se modificando? 4. A literatura, artes plásticas, música, expressões culturais diversas estão relacionadas com a época. 5. Será que o modernismo ainda é uma escola artística de ruptura? E, finalmente, 6. O que seria uma ruptura hoje em termos de arte? Essa pergunta é muito interessante, né? Será que o modernismo ainda reverbera e repercute na cultura nacional? Eu acredito que sim. Mas por quê? Então, novamente, temos aqui um exercício, uma proposta de redação para vocês, e a gente vai ler a orientação. Escreva o primeiro parágrafo de 5 a 8 linhas do seu texto expressando o tema e sua opinião. Inaugurem o primeiro parágrafo com uma frase objetiva e clara. No final do seu texto, ela deve estar coerente com o começo, né? É quase um círculo que nós construímos ao produzir um texto de opinião. Então, é o que a gente chama de tópico frasal, é a tese central do seu texto. No primeiro parágrafo, você pode dividir ele em 3, 4 frases que vão compor 5, 6, 7, 8 linhas. Então, bom trabalho!
Pessoal, espero que vocês tenham conseguido produzir esse início. Vamos ver aqui algumas respostas possíveis. 1. A perda da cultura nacional se dá quando a expressão popular é, em primeiro lugar, impedida pelos mais variados motivos e não apenas pela perda de um objeto de valor artístico. Ou, quando um objeto de extremo valor simbólico para a cultura nacional se vai, pode-se dizer que o país todo perde. A expressão das nossas artes deve ser, sobretudo, protegida e valorizada por todos os brasileiros. Esses são dois começos possíveis, mas você deve ter feito diferente. E sem problema. O importante é saber o tema, não fugir do assunto, nunca. A partir de sua escrita do início do texto, organize sua opinião com base em argumentos válidos. Então, qual que é a estrutura do texto que nós temos que escrever? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Esse é um norte, é um roteiro de escrita que vai ajudar vocês em todos os tipos de textos, tá? Então vamos a ele. A introdução é a exposição do assunto que será tratado no decorrer da leitura. Vocês já fizeram isso? 2. O desenvolvimento é onde nós encontramos os argumentos, o momento em que a argumentação do escritor será a principal ferramenta. E conclusão, a finalização do texto com a reafirmação da opinião do autor esclarecida lá no primeiro parágrafo. Relembrando alguns tópicos, alguns tipos de argumento. Existe o argumento estatístico, o uso de dados e informações numéricas, muito comum na grande imprensa, nos jornais, nos tabloides. 2. Causa e consequência, explicitação dos motivos e o que advém dos fatos. 3. O senso comum, base em conhecimento popular. O outro argumento é o de autoridade, muito comum no meio científico e acadêmico, mas também usado no jornalismo, citações de especialistas. E por fim, a exemplificação. Exemplos notáveis do dia a dia, do cotidiano, também compõem um núcleo de argumento muito interessante para textos de opinião. Produzindo. Desenvolva um argumento para o seu texto com base no que foi lido, entre 5 e 8 linhas. Eu vou reler com vocês essa passagem de base para a formulação do texto, porque isso também faz parte do processo de produção do texto. Então vamos reler juntos. Em 1995, o colecionador argentino Eduardo Constantini adquiriu na Christie's de Nova York a tela Bapuru, de Tarsila do Amaral, finalizada em 1928. A transação foi emblemática por tratar-se de um maior valor já atingido por uma pintura brasileira no mercado internacional, 1,3 milhões de dólares, bem como por toda a comoção que sua venda causou no país. Uma vez que vocês releram o enunciado que nos dá base para a produção de texto, se concentrem agora no desenvolvimento de argumentação, né? Vou dar um tempo para vocês fazerem isso agora.
Pessoal, conseguiram fazer o desenvolvimento? Construir algumas argumentações? Eu trouxe para vocês aqui algumas respostas possíveis. Vamos dar uma olhada nelas. Um dos exemplos que podemos citar é a venda do famoso quadro Abapuru, de Tarsila do Amaral, finalizado em 1928. Agora, essa importante obra encontra-se fora do país, demonstrando que a perda da cultura nacional aí você desenvolve a sua opinião, né? É um fato que foi tirado do enunciado, e isso é muito importante quando você for produzir um texto, se amparar textualmente na fonte, né? Neste caso, no texto base que nos serviu para desenvolver e construir a nossa produção textual. Produzindo. Desenvolva a conclusão para o seu texto com base na opinião que está defendendo, entre 5 e 8 linhas. Algumas considerações gerais eu preciso fazer aqui. Tá, vocês conseguiram produzir a introdução, desenvolveram o desenvolvimento do seu texto e vão agora para a conclusão. É isso que o enunciado está pedindo. O que se espera desta conclusão? O que ela deve conter? Pessoal, escrever é amarrar ideias com a língua. É basicamente isso que fazemos o tempo todo. Então, o que você precisa fazer na conclusão? Amarrar essa ideia com a sua tese inicial, depois de ter argumentado. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo de desenvolvimento, mas vocês podem usar outros argumentos e pesquisar, inclusive, fatos, autoridades e pesquisas fora do enunciado, desde que não fujam sempre do texto. Vou dar um tempo para vocês desenvolverem essa conclusão, escreverem, produzirem essa conclusão e a gente já volta para finalizar a aula.
Gente, conseguiram produzir uma conclusão a contento? Eu espero que sim. Eu trouxe aqui um exemplo, mas ele é só um exemplo, né? Existem muitas possibilidades, você vai pelo seu caminho, né? Vamos ver o nosso exemplo aqui. Respostas possíveis. Portanto, a cultura nacional não deve ser ignorada, deve ser valorizada. Aí você desenvolve, né? Ou outra possibilidade, em síntese, a expressão da cultura nacional ligada ao movimento modernista é muito relevante para a cultura do país, por exemplo, né? 3. Logo, retomar o modernismo em pleno século XXI para a proteção da cultura nacional se mostra importante e necessário, urgente, né? Se são 3 exemplos, 3 possibilidades de conclusão, né? A primeira frase ali, né, neste último parágrafo, ele pode ter 3 linhas, pode ter 5 linhas, enfim, vai depender do seu estilo, ele também conta. Assim como cada um de vocês tem um estilo de se vestir, um estilo de falar, você também deve desenvolver o seu estilo de escrever, faz parte da sua identidade. Queria destacar aqui algumas coisas, o uso das conjunções, portanto, em síntese, logo. Essas conjunções conclusivas, elas amarram as ideias, né? Um nó. Lembra que eu falei que escrever é amarrar, costurar ideias com a língua? Essas conjunções são os nós, né? Elas são muito produtivas e importantes, garantem elegância, inclusive, ao seu texto. Usem bastante, não usem apenas o e e o mas. Flutuem entre o portanto, o porquê, o contudo, em verdade, no entanto, por outro lado. E aqui, logo, portanto, em síntese. São 3 exemplos muito produtivos que conferem elegância ao seu texto, não é? Algumas outras considerações sobre a conclusão. A conclusão deve casar com a introdução, isso é essencial. Se lá no primeiro parágrafo você defendeu a tese num tópico frasal, numa frase afirmativa, você deve retomá-la na conclusão, depois de passar por toda a argumentação. Essa é uma técnica muito comum entre os jornalistas, né? Os jornalistas também vivem da escrita, né? Temos excelentes articulistas, colunistas aí na grande imprensa e todos eles dominam essa técnica. Casar sempre o tópico frasal da introdução com a conclusão do seu texto é essencial. Eles devem ser coerentes. Você não pode defender uma ideia lá no primeiro parágrafo e defender outra na conclusão. Elas devem ter coerência entre si, não é mesmo? Bom, eu falei para vocês aqui da importância de se escrever um texto com elegância, com estilo e ter até uma identidade, né? Como eu consigo fazer isso? Escrevendo e reescrevendo. Volto a repetir, a escrita é um processo de várias etapas. Você começa com um tópico, como começamos na aula, um brainstorm, né? E vai desenvolvendo, desdobrando a partir desses tópicos o seu texto, né? Vai construindo a sua textualidade, por assim dizer, né? Até ele ficar pronto, você passa pela introdução, pelo desenvolvimento, pela conclusão e, finalmente, pela revisão. O seu texto agora, ele é um esboço ainda, é um rascunho. Você deve revisitá-lo, retomá-lo, agora mesmo, se quiser, ou daqui a alguns dias. Você pode deixá-lo descansando mesmo, né? Para amadurecer, inclusive, não só as ideias, mas também o domínio da língua, né? Revisar um texto não é só procurar ali erros de ortografia, é muito mais do que isso, é reler e reler várias vezes o próprio texto, procurar a melhor pontuação, trocar algumas palavras, algumas conjunções. Provavelmente o seu texto deve estar cheio de e e mas, né? Procure outras conjunções, né? Outras palavras que possam garantir uma elegância maior ao seu texto, né? Ele vai tornar o seu texto mais consistente, mais denso, né? Até mais prazeroso de se ler, né? O professor está aqui para orientar vocês nessa etapa final aí do ensino básico. Vocês estão saindo agora
para o mundo, por assim dizer, né? E alguns de vocês vão encarar o Enem, vão encarar vestibular, alguns vão tentar um concurso público. E essa aula é muito importante para isso, para que vocês estejam prontos para responder a essa proposta em uma prova, num processo de seleção, por exemplo, né? Então, sempre reescrevam. Escrever é um exercício, assim como um atleta pratica diariamente, horas por dia, você deve também sempre escrever e reescrever, tá? Então, assim, estejam com a gente no Classroom, no Aula Paraná, é muito importante que vocês retomem essas atividades sempre. E vamos ver aqui o que vimos hoje, finalmente. Estratégias para o desenvolvimento da produção de texto. Vimos algumas estratégias de como produzir um texto, né? Alguns tipos de argumento, o que é uma introdução e uma conclusão, o que é um tópico frasal. Vimos também como é necessário interpretar a proposta e planejar o seu texto, né? É preciso, como se faz isso? No começo com tópicos, um brainstorm. Depois dali você vai desdobrando o seu texto, não é? O que eu tinha para dizer para vocês hoje era basicamente isso. Eu espero que vocês tenham interiorizado aí com carinho as ideias aqui defendidas. Espero que tenha sido útil para vocês. A gente se vê na nossa próxima aula. Paraná. Um abraço para vocês.